Graça e paz, amados de Cristo. Mais uma vez estamos aí, irmão Osiel, canal Evangelho Sem Máscaras. Assunto hoje é muito importante, principalmente para você que saiu da ICM ou para você que assistiu o trabalho Festas e Trombetas da ICM. Porque hoje nós vamos desmascarar essa mentira dessa seita religiosa. É uma das maiores heresias escatológicas ensinada por uma instituição religiosa cristã. É uma coisa complicada. Nós vamos dar para o nosso assunto, mas eu já peço a você que já vai nos dando seu apoio, dando like, comentando. Você que não é inscrito, assista o vídeo, depois se inscreva, nos ajude. O nosso trabalho aqui é desmascarar seitas religiosas. Esse é o nosso propósito. E hoje vai ser exclusivamente a ICM, a Igreja Cristã Maranata. E também apresentar a você a Amai-vos, que é uma associação de irmãos que saíram de seitas religiosas. E eles fazem um trabalho, né, de ajudar quem está saindo de uma seita. É uma ajuda, um apoio moral, um apoio psicológico, um apoio até financeiro em casos de pessoas que são processadas por seitas. Então faz todo um trabalho que nós estamos aí realizando. E apresentar a você também o nosso e-book, né, para você que não adquiriu ainda. Nos solicite pelo WhatsApp, nós estaremos enviando para você. Acreditamos que pode ajudá-lo de alguma maneira a compreender a mensagem de Cristo. E nós vamos direto para o assunto. Eu disse para vocês que é um estudo bíblico que nós fizemos. O nosso assunto hoje é muito sério, porque eu vou mostrar aqui alguns pontos que foram pregados na festa de trombeta, como que eles se contradizem e como que não tem nenhum fundamento bíblico e como que a gente refuta a mentira com a verdade, tá certo? O tema é provas inequívocas que a mensagem festas e trombetas é uma mentira. E nós vamos provar isso com argumentos. A primeira coisa que é pregado nesta mensagem, e eu vou aqui muito sem delongas para não espichar muito o vídeo, eles falam que Jesus vai voltar na quarta trombeta. É uma afirmação deles. Apocalipse fala de 7 trombetas. E há uma dúvida escatológica se a igreja vai ser arrebatada antes das trombetas serem tocadas ou após. É o que nós chamamos de pré ou pós-tribulacionismo. Mas a ICM ela criou para ela uma doutrina única, específica, diferente de todas. Não vai voltar nem antes nem depois, vai voltar no meio. Isso ela prega. Que ao tocar a quarta trombeta, a igreja vai ser arrebatada. Agora, qual o fundamento deles para esta afirmação? Nós temos que ver. A ICM afirma que foi uma revelação de Deus, uma vez... Por que eles falam isso? Porque não tem fundamento bíblico. Então, eles afirmam, eu vou até marcar aqui para vocês aqui, eles afirmam que foi uma revelação de Deus. E eles afirmam isso uma vez que não tem fundamento nenhum bíblico. Então, quando você pode fazer esse teste, pode chamar qualquer irmão da ICM, qualquer pastor da ICM e perguntar, baseado em que vocês pregam que Jesus vai voltar na quarta trombeta? Aí eles vão te responder, o Senhor revelou para esta obra. É um argumento, porque quando você não tem argumento, você tem que inventar um argumento. Agora, foi realmente uma revelação de Deus para eles? Eu não estou duvidando aqui, irmãos, que Deus fala. Deus é Deus, Ele fala e faz o que Ele quiser. Deus faz o que Ele quer, Ele é Senhor dos céus e da terra. Mas Deus revelou para aquele grupo específico, o presbitério da ICM, que a igreja vai ser arrebatada na quarta trombeta? Não, não revelou. É impossível ter revelado para eles. Uma vez que o Espírito Santo não comunga com mentiras. Irmãos, é muito triste, né? Eu fiz parte da instituição 22 anos e mais de uma vez eu perguntei, não só sobre esta mensagem, sobre outras, e a resposta era específica. O Senhor revelou. E se você questionasse alguma coisa, a palavra era, você está levantando contra a revelação do Senhor. Mas é impossível, meus irmãos, Deus ter revelado. Deus não comunga com mentiras.
Esse é o problema. Veja bem, é impossível ser uma revelação. Porque o presbitério da igreja, e eu vou provar isso aqui, com qual certeza nós podemos afirmar que tem mentiras dentro do presbitério e que o Espírito Santo não comunga com mentiras. Veja bem, todas as doutrinas da ICM, não só a essa escatológica que Jesus vai voltar na quarta trombeta, mas todas as mentiras, todas as doutrinas, elas são transmitidas para eles como sendo revelações de Deus para esta obra. Deixei aqui sublinhado. Revelações de Deus para esta obra. Então, quando vão se transmitir uma doutrina, eles vão dizer, Deus revelou para esta obra esta doutrina. Nós temos vídeos, eu não vou colocar aqui, né? Se alguém quiser, eu mando o link para você, de pastores lá do presbitério, dizendo, não está na Bíblia, mas Deus revelou para nós. Então, eles falam que foi revelação. Agora, eu tenho provas, eu tenho vídeos no canal, eu não vou entrar muito em detalhes aqui. O que eu posso fazer, eu deixo o link do vídeo aí na descrição e você entra e assiste o vídeo. Eu tenho provas que as doutrinas da ICM, as demais, não são revelações de Deus, nem para aquela obra, nem para obra nenhuma, porque elas não têm fundamento bíblico. E é impossível, irmão, presta atenção aqui, irmãos, é impossível Deus revelar uma doutrina que não seja bíblica, porque o Senhor estaria contradizendo a própria palavra. Mas tem um fundamento de verdade nisso, tudo bem. Mas se você for pregar o que tem fundamento de verdade na Bíblia, se você não estuda a Bíblia num todo, principalmente as doutrinas do Novo Testamento, que são a base da igreja, você cria o que você quiser. Por isso que nós estamos, principalmente a igreja evangélica, diferente da católica. A igreja católica, ela ensina que a Bíblia é uma fonte de inspiração, mas os dogmas também, e a bula papal, né, as revelações para o Papa, então são também fontes de inspiração para a doutrina. Mas a igreja evangélica não. Ela afirma o sola scriptura, somente as escrituras. Então, primeiro, ela devia falar então que não é uma igreja evangélica, uma igreja da reforma. Mas ela afirma que é uma igreja fruto da reforma. Então ela precisa se ater à Escritura. E eles, então, estão constantemente dizendo, não está na Bíblia, mas Deus revelou para esta obra. E eu provei nesse vídeo. O clamor pelo sangue de Jesus, por exemplo, está aqui. A maior doutrina, uma das maiores doutrinas da ICM é o clamor pelo sangue de Jesus. Inclusive, eles dizem que a primeira coisa que alguém nega quando sai desta obra é o clamor pelo sangue de Jesus. Não. Nenhum cristão nega o poder do sangue de Jesus. Isso é mentira, isso é heresia deles. Nenhum cristão nega o poder do sangue de Jesus para a salvação do homem. É impossível negar. João fala, aquele que pecou, né, o poder... Mas o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então, todo cristão verdadeiro, ele acredita que o sangue de Jesus Cristo é que nos purifica de todo pecado. O que nós negamos é o clamor pelo sangue de Jesus. Porque eles inventaram uma reza decorada. Não precisa ter espiritualidade. Se você falar essas palavrinhas mágicas... Agora, eles falam que isso foi revelado pelo Senhor para aquela obra. Acontece, inclusive quando você fala contra o clamor, eles falam que você está levantando contra a revelação do Senhor. Mas esse livro, essa doutrina foi copiada do livro O Poder do Sangue, que é um livro de Maxwell White. Se alguém quiser a cópia desse livro, eu te envio. PDF. Outra doutrina que eles pregam e falam que só nós temos, nós desta obra temos isso, são as revelações de Cantares de Salomão. E eles afirmam que essas mensagens são revelações de Deus para aquela obra, que ninguém tem. Inclusive eles falam constantemente que ninguém tem. E eu provei que nós temos inúmeros livros sobre isso, mas o mais antigo de todos é do ano 200 aproximadamente, que é Homilias e Comentário dos Cânticos, deixa eu corrigir aqui, do Cântico dos Cânticos, de Orígenes de Alexandria.
O livro tem quase 2.000 anos escritos e é a mesma coisa que está lá. Isso é chamada interpretação alegórica e que eles falam que Deus revelou para nós. Mentira. Outra mensagem que eles pregam, e eles disseram que era uma revelação de Deus para aquela obra que só eles tinham, era a quinta dimensão. Muitos irmãos vão lembrar dessa mensagem, nem sei se é pregada lá mais, até o ano de 2020, quando eu saí, ela era pregada exaustivamente. E ela é fruto de livros esotéricos, espíritas e gnósticos, né? de mensagens de religiões esotéricas, gnósticas, né? E aqui está um dos links, você pode, tem vários na internet, aqui está um dos links que prova isso. Inclusive, esse resumo aqui, se alguém quiser, eu envio para você também, com o maior prazer, só me solicitar. Consulta a palavra, outra doutrina que eles falam que só nós temos, porque o Senhor um dia mandou fechar a Bíblia e abre a Bíblia e Deus revelou. Não. A CCB, que é outra seita religiosa, ela já tem a prática da consulta à palavra há muito tempo, que inclusive é combatida por qualquer teólogo sério, que é chamada de bibliomancia. Ah, pastor, mas um dia eu estava triste e eu abri a palavra, Deus falou comigo, eu tenho experiência com isso. Meu irmão, você pode ter experiência com o que for, mas isso não é uma doutrina para ser aplicada como ensino na igreja. Você pode ter ouvido Deus falar através da palavra, eu não vou negar isso, meu irmão. Como eu sempre falo, eu creio, Deus fala como Ele quer, do jeito que Ele quiser, da maneira que Ele quiser. Mas isso não é uma doutrina, isso é uma cópia de uma prática da CCB. Culto profético, outra revelação que eles falam que Deus revelou para nós. Que um dia o pastor ia pregar, falou, não vai pregar nada disso. Fecha a Bíblia, abre a Bíblia e prega. Mentira. Isso é uma prática, a CCB também tem uma prática muito parecida com essa, né? Que não pode preparar uma mensagem em casa. Por isso que essas seitas pregam esse monte de heresia. Não podem estudar a Bíblia, né? Mas vamos lá. Eu estou provando aqui as mentiras de dentro do presbitério. E eu provei, então, claramente, porque se você, meu irmão, eu vou falar uma palavra aqui muito dura. Se você insistir que Deus está revelando lá no presbitério mensagens para aquela obra, pode pegar a sua Bíblia e rasgá-la agora. Eu estou falando uma palavra dura aqui. A Bíblia é o nosso livro sagrado. Mas se você disser que o Espírito Santo comunga com mentira, e eu estou provando aqui as mentiras, a sua Bíblia não vale nada. Rasga de uma vez e diga que não é cristão. Porque isso é muito sério, tá certo? Outro assunto muito importante aqui é... Vamos agora para a mensagem deles. Vamos lá. O que eles falam? Que a primeira trombeta já tocou. A primeira apocalipse, a trombeta já tocou. E eu quero provar para os irmãos aqui, escatologicamente, e estudando a Bíblia, que não. Veja bem. Primeiro, irmãos, é preciso entender que o livro de Apocalipse não é um livro que está em ordem cronológica. Eu não estou dizendo, afirmando aqui que o Apocalipse está em ordem cronológica. Lógico que não. O livro de Apocalipse é um livro enigmático. Eu acho que é muita doideira, loucura, tá? Alguém bateu o martelo e falou, é isso e é isso mesmo. Mas eles falam que tocou, e eu já perguntei que provas eles têm que a primeira trombeta tocou. E quando você começa a conversar, você fala, mas o Senhor revelou, né? Tal. Agora, eu chamo a atenção para vocês aqui no capítulo 4, antes de nós entrarmos no assunto. Veja bem, depois dessas coisas olhei, e eis que estavam uma porta aberta no céu, e a primeira voz, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse, sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que, depois destas, devem acontecer. Isso aqui é o primeiro versículo de Apocalipse. Apesar que, presta bem atenção aqui para você entender como que cai em contradição. Apesar que o livro de Apocalipse não está em ordem cronológica, nós podemos ver que tem uma sequência de assuntos. O que está falando no capítulo 3? As 7 igrejas. E a própria ICM prega que aquelas 7 igrejas, alguns grupos não entendem dessa forma, mas a ICM prega que as 7 igrejas de Apocalipse falam de 7 tempos da igreja, desde a sua origem lá no início até a volta de Jesus. Agora o texto capítulo 4 está dizendo, depois destas coisas.
O que está dizendo? Que a trombeta vai ser tocada depois das igrejas. Então não há como você dizer que 3 trombetas tocaram durante Deus falando com a igreja. Não, depois das igrejas. Isso aqui é uma prova que as trombetas serão tocadas após o arrebatamento da igreja. E não está falando de pré ou pós-tribulação, irmãos. Porque as 7 trombetas, há uma divergência se as 7 trombetas são a ira de Deus já, ou se já é a grande tribulação. Há uma divergência de entender isso. Mas veja bem, depois destas coisas, as 7 trombetas são tocadas depois que Deus trata com as 7 igrejas. A ICM afirma que o toque da trombeta são fenômenos naturais. Que a trombeta tocou, porque ela é um fenômeno natural causado exclusivamente pela ação do homem. E eles provam isso mostrando queimadas e desmatamentos. Vamos ler o que Apocalipse fala? E o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue. E foram lançados na Terra, no planeta Terra. Não foi lançado num lugar específico, né? Não sei o que João viu, mas está dizendo que foi lançada na Terra, no planeta Terra. E foi queimada a terça parte, a sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores e toda a erva verde. Onde foi caído, houve uma queimada da terça parte do mundo, e ali queimou floresta, queimou erva verde, queimou tudo. Tem fundamento isso? Já aconteceu isso, irmãos? Eles falam que isso, porque tem muito desmatamento, porque já não tem tanta floresta. Primeiro, a maioria das florestas que não existem hoje foram para dar lugar a plantações, a comida. Alguém dizer que produzir alimento é pecado, é a ira de Deus, pelo amor de Deus, irmãos. Não estou dizendo alguma queimada clandestina, mas o mundo precisa de alimentar. E grande parte das áreas abertas que existem no mundo hoje são para produzir alimentos. Não estou defendendo aqui desmatamento ilegal, eu estou dizendo fato. Então, começa a cair por terra por aí. Mas vamos lá. Aproximadamente 15% da superfície terrestre global está designada. Isso aqui é um artigo da internet. Se alguém quiser, eu posso enviar o link também, tá certo? Mas se você digitar isso lá, procurando isso, você vai ver várias. Isso aqui é um artigo de uma empresa que fornece serviço para a ONU. É 100% real? Eu não sei. Isso é quase impossível de saber. Mas é o que está lá no site da ONU. Que hoje nós temos 15% apenas de matas. Eles querem chegar mais a um tanto e eles desejam que esse número chegue a 30% até estipular até uma data. Agora, 30% de área protegida. Mesmo que, veja bem, mesmo que fosse um fenômeno natural, os números não encaixam. Ali está falando em um momento que antecede a volta de Jesus, que nós teríamos uma destruição de 30%. Nós estamos falando aqui, irmãos, nós temos hoje no planeta mais de 80% já não existe matas. E veja bem, a parte das florestas que existem hoje são florestas plantadas. É muito incoerente o que eles falam. Porque eles falam, caiu e queimou 30%, mostra lá um monte de imagens de fogo queimando e todo mundo fica embabacado com aquilo. É mesmo, está queimando. Mas quando você entra para estudar, por isso um cientista de verdade que ouviu uma mensagem dessa vai chamá-los de um bando de idiotizados que sequer estudam para falar uma coisa. Você entra na internet hoje, tem vários sites mostrando. E é tudo incoerente, porque ali queimou a terça parte. Se você levar por desmatamento, já tem mais de 80%. Se você levar de queimadas que acontecem no ano, não dá aí 5%. É incoerente. Primeiro que, quando você lê Apocalipse, nós temos a primeira sensação que não é um fenômeno natural, é um fenômeno sobrenatural que vai acontecer. É o toque de uma trombeta, é um anjo tocando. Aí eles falam que é uma simbologia, mas a Bíblia fala, e tocou, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra.
Está falando de um fenômeno sobrenatural, de um juízo de Deus, de uma ira de Deus. E não um fenômeno natural. É incoerente. E eu provo aqui com números. Né? Não fecha a conta se passasse um pouco para lá, um pouco para lá, mas nós estamos falando de 80% devastado já. João errou muito o número, né? É uma coisa... Segunda, eles falam que a segunda trombeta já tocou também. A ICM afirma que é outro fenômeno natural e eles usam isso baseado numa pesquisa de Jacques Cousteau, que foi feita na década de 80. Jacques Cousteau, na década de 80, ele afirmou que 40% do mar estava moribundo, né? E eles ainda costumam fazer um trocadilho lá, falando, nós preferimos a Bíblia, 33%. Mas veja bem, é o que está escrito em Apocalipse. Segundo o anjo tocou a trombeta e foi lançado no mar. Veja bem, não é um fenômeno natural. É um fenômeno sobrenatural. Foi lançado no mar, tá certo? E morreu terça parte das criaturas que tinham vida no mar. E a terça parte das naus. Irmãos, presta atenção aqui. É um fenômeno sobrenatural que destruiu parte dos oceanos e as naus, as navegações, os navios, as embarcações. Onde isso aconteceu, irmãos? Onde isso aconteceu? Isso aqui é uma coisa... Eles pregam só a primeira parte aqui e não aprofundam, porque se aprofundar eles vão contradizer. Então é uma mentira. Eu trouxe dados, irmão. A gente traz dados para mostrar as coisas e as pessoas afirmam coisas absurdas, né? Absurdas. A grande verdade, irmãos, é que... Vamos para a terceira trombeta? Eu trouxe aqui um dado aqui, cadê? E morreu, em 40 anos, a biodiversidade marinha do planeta foi reduzida pela metade. Isso aqui é a WWF, é uma ONG que presta serviço, inclusive, para a ONU. Ela é usada como referência para falar o que está acontecendo no planeta, as questões ambientais. E ela, em 2015, quer dizer, há 9 anos atrás, ela falou que nos últimos 40 anos, quer dizer, justamente após o trabalho de Jacques Cousteau, que 40% em 40 anos a biodiversidade marinha do planeta foi reduzida à metade. Se isso fosse verdade, que a trombeta tivesse tocada com Jacques Cousteau, hoje nós teríamos aí menos de 30% da biodiversidade marinha. Estaria muito longe de ser o que João viu para o arrebatamento da igreja. Então, estão entendendo como que é cabulosa, como que é fabricada uma doutrina e ainda fica falando que está divulgando para milhões de pessoas essa mentira. Isso é para causar terror, irmãos, para causar medo. A terceira trombeta já tocou de acordo com eles. A ICM afirma que sim, e sendo um outro fenômeno natural. E aqui no caso eles acrescentam o acidental, que eles usam o desastre da usina de Chernobyl acontecido em abril de 1986, como um sinal que as águas se tornaram amargas. Lá em Apocalipse fala, o terceiro anjo tocou a trombeta, caiu do céu uma grande estrela ardente como tocha e caiu sobre a terça parte. Olha, nós estamos falando de um fenômeno sobrenatural que caiu sobre a terça parte dos rios e das fontes das águas. Eles afirmam que a Europa está contaminada. Eu fiz uma pesquisa simples na internet e fala que 200 mil quilômetros quadrados, mais ou menos, foram afetados diretamente das várias formas, inclusive das mais graves e das mais simples, foram afetadas com o ataque lá, com o acidente de Chernobyl. Acontece que a Europa tem 10 milhões e 180 mil quilômetros quadrados aproximadamente. Essa área a qual os cientistas afirmam que foi afetada não dá 2% da Europa, não é nem do mundo. Estão entendendo? Aqui, eu fiz outro levantamento também de outra ONG, acho que é a WWF também. Ela fala o seguinte: apenas cerca de 0,07% da água do planeta está disponível em estado natural para consumo humano sem necessidade de tratamento. Porque eles usam também outro dado para falar que as fontes das águas estão contaminadas, porque tem micróbios, tem que pôr cloro, tem que fazer isso. Se você for olhar, isso é quase 100%. Hoje não existe água potável, quase. É 0,007% da água consumida no planeta Terra pode ser consumida tranquilamente. É muito mais do que 33%. Então, irmãos, isso aqui joga por terra qualquer mentira.
Agora, a quarta trombeta já tocou, aí eles falam que não. Agora, olha a contradição deles. Vamos ler a quarta trombeta? E o quarto anjo tocou sua trombeta e foi ferida a terça parte do sol, a terça parte da lua, a terça parte das estrelas. Veja bem, da mesma forma da terceira, da segunda e da primeira, fala que um anjo tocou e houve um movimento sobrenatural e feriu e atacou a terra, o mar, as águas. Lá eles falam que foi fenômeno natural. Quando chega na quarta trombeta, eles fazem uma pergunta. Já aconteceu isso? O sol já escureceu? A lua já escureceu? Não, eles afirmam. Não, categoricamente. Então, isso aí que a igreja, aqui a igreja vai ser arrebatada. Por que os outros fenômenos são naturais e aqui na quarta trombeta é sobrenatural? Qual o embasamento bíblico que tem para afirmar isso? Nenhum. Eles apenas vão dizer, foi uma revelação. Eu provei no início que não há revelação dentro daquele local, porque o Espírito Santo não comunga com mentira. E o que sobra disso aqui? Sabe o que sobra? Engano, domínio sobre as mentes. O que sobra é uma instituição gastando milhões, que poderia estar fazendo o que Jesus ensinou realmente, que é ir com a mensagem do Evangelho, que é apresentar Cristo, que é mostrar o quão pecador nós somos, o arrependimento. Eles estão gastando milhões e usar para fazer o que Jesus ensinou? Não, para pregar uma mentira. Irmãos, eu termino esse vídeo hoje fazendo a você um apelo, você que foi da ICM e você que é da ICM, pelo amor de Deus, se você a partir de hoje ainda continuar crendo. E se não acredita no que eu estou falando, você que é membro da ICM, vai lá e desafia o seu pastor. Se eu falei alguma mentira aqui, entra em contato comigo e fala, você errou naquilo ali. Não, irmãos, eles não têm argumento. Quando você apertar qualquer pastor, qualquer líder, eles vão dizer, foi uma revelação. Não tem argumento. E o que sobra? Sobra engano, sobra domínio, sobra mentira. E o que sobra para mim e você que já saiu de lá? Enviar esse vídeo para alguém que está lá. Ou para alguém que assistiu essa mentira, esse engano. Em nome de Jesus, é tempo de nós tomarmos uma atitude. 2025 está chegando, irmãos. Eu fiz até uma mensagem, assista aí, falando em quem nós vamos crer em 2025. Vamos continuar crendo numa mazela dessa? Numa miséria dessa? Não, irmãos, em nome de Jesus, é tempo de abrir os olhos e voltarmos para o Evangelho de Cristo. Tá certo? Que Deus abençoe a sua vida, você que chegou até aqui, se entendeu que o nosso trabalho é sério, é um alerta contra os enganos, se inscreva no nosso canal, ajude a compartilhar esse vídeo, comente aí e junto nós vamos aí desmascarando as seitas religiosas, os enganos que estão por aí. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família e que você tenha aí um 2025 muito, muito abençoado. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.